Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu vim mostrar para vocês mais uma decoração bem linda, agora com esse bolo dourado. Esse é um bolo de 15 centímetros por 10 de altura e eu tô começando aí passando o meu chantilly laranja. Porque, gente, quando a gente faz um bolo dourado, é bom a gente colocar o fundo laranja ou mesmo amarelo, tá? Porque se caso aparecer algum pedacinho do bolo, não vai contrastar tanto se fosse um chantilly branco. Nesse caso, eu vou querer um chantilly mais resistente, tá? O chantilly pode estar poroso, não tem problema, mas ele tem que estar resistente, ele não pode estar tão fluido como normalmente a gente tem costume de usar aqui. Normalmente eu sempre falo pra vocês, gente, tenha o chantilly bem acetinado e tudo mais. Nesse caso não, eu quero ele bem resistente mesmo. Estilo aquele bolo que a gente fez todo brilhante, verde, com açúcar. Então, é mais ou menos aquele estilo, tá? Então, a gente precisa dele bem resistente pra gente conseguir tocar no bolo e a gente conseguir fazer um trabalho bacana aí, tá bom? Agora, com o meu granulado, gente, esse granulado é aqueles granulado meio quadradinho. Tem gente que fala granulado gourmet, cada hora eu escuto uma coisa desse granulado, tá? Mas vem escrito granulado e ele é mais quadradinho, não é aquele granulado compridinho. Eu espero que vocês tenham entendido bem direitinho, tá? Pra ficar parecido com o meu quando vocês fizerem, tá bom? Então, aí, eu tô limpando agora a borda do meu bolo, deixando ela bem limpinho para que eu possa acumular aí esse meu granulado nessa base aí. A forma que eu vi mais fácil de colocar esse granulado, gente, foi chegando o meu bolo, olha, agora eu tô com a colher e eu vou empurrando esse granulado para a parte de cima. Porém, igual acontece com o açúcar, ele vai caindo e fazendo aquela leve baguncinha. Então, eu resolvi pegar esse bolo meu, arredar ele mais para a beiradinha da bailarina e colocar um prato embaixo. Foi a maneira mais prática e que não fizesse tanto bagunça que eu consegui fazer, tá bom? Então, eu coloquei um prato embaixo, coloquei o meu prato bem na borda da bailarina mesmo, para que se caso caísse, já caísse direto no meu prato. Então, foi a forma mais rápida que eu consegui que fizesse um pouco menos de bagunça. Cai um pouquinho fora, faz menos bagunça do que aquele bolo verde que a gente fez, tá? Com certeza faz um pouco menos de bagunça, tá? Mas mesmo assim, espalha-se um pouquinho de granulado. E aí, gente, é uma questão de paciência. Você enche a sua colher e você vai quase encostando a colher. Você não pode encostar a colher no seu bolo, tem que manter uma distânciazinha e com isso os granulados vão caindo e vai grudando aí no seu chantilly, tá bom? Então, você vai fazer isso por todo o seu bolo com bastante paciência. Se caso você arrancar um pouquinho de chantilly, volta, coloca mais um pouquinho de granulado. Aconteceu várias vezes eu estar colocando a colher assim e acaba que a ponta da colher encosta no meu chantilly e tira um pouquinho do meu granulado. Não tem problema, só você voltar e fazer de novo. Olha, acabou de acontecer, viu? Então, eu esbarrei a colher por várias vezes, mas você consegue ir moldando, tá bom? Colocando bem direitinho. Uma coisa que eu fui vendo, gente, que mesmo eu colocando com a colher aí, se a gente não der uma apertadinha nesse granulado, no chantilly, acaba que conforme vai passando uns minutinhos, os granulados começam a cair. Então, eu fui com a mão mesmo, dando umas apertadinhas assim no meu granulado, na lateral, para eles ficarem bem grudadinhos aí no meu chantilly. E com o chantilly mais resistente, você consegue apoiar a sua mão no chantilly sem você enfiar a mão inteira no seu bolo, entendeu? E sem marcar também. Então, com o chantilly mais resistente, a gente consegue fazer isso, ok? Eu fui aí com a minha colher, passando por todo o meu bolo. Pessoal, eu quero chamar vocês para que vocês vão lá no meu Instagram. Eu tô respondendo perguntas lá no meu Instagram, fazendo os meus stories, mostro o meu dia a dia de confeiteira, dona de casa, tudo lá nos meus stories, tá? Então, eu quero convidar vocês para que vocês entram lá no meu Instagram. Esses dias mesmo eu fiz aí um quiz de resposta, tá? Eu fiz umas perguntinhas, o pessoal fizeram umas perguntinhas e eu respondi todas elas, tá? Então, vai lá no meu Instagram também, tá, gente? Pra vocês verem aí sobre o meu dia a dia, tá bem bacana, agora o Instagram tá bem movimentado, ok? A parte de cima, eu fui pegando o granulado com a mão, se eu deixar, né,
vocês verem com o meu braço. Mas eu peguei o granulado com a mão e fui jogando em cima, tendo bastante cuidado. E aí, eu fui dando aquelas batidinhas, gente, bem de levinho, tá? Com bastante cuidado. E fui olhando aonde precisava de mais, aonde que às vezes acumulou muito. E fui arrumando isso. E tirei toda esse granulado que sobrou na parte de baixo, tá bom? Agora, eu vou fazer a minha misturinha de pó dourado, tá? Esse caso aí eu usei o pó ouro, que é o da Mago. Coloquei um pouquinho da solução da Fab e olha o pó aí que eu tô usando. Eu fiz 2 vezes essa misturinha. Essa quantidade e eu usei mais meia. Essa quantidade mais meia de pó, ok? Então, só pra vocês terem uma ideia a quantidade que eu gastei. E eu coloquei mais um pouquinho de solução da Fab, tá? Dei aquela misturadinha. Eu coloquei com aerógrafo, gente, mas é porque eu tenho aerógrafo. Se você tem a bombinha, vai funcionar do mesmo jeito, ok? Então, faça com a bombinha. Eu tenho aerógrafo, eu fiz com o meu aerógrafo, tá? Mas funciona igualzinho com a bombinha. O aerógrafo é interessante, gente, a marca do meu é Wonder, tá? Mas tem várias no Mercado Livre que você pode comprar. O interessante do aerógrafo é a agilidade e também a precisão. Às vezes você quer colocar só em um cantinho, realmente a precisão é importante no aerógrafo. Mas para você fazer esse tipo de trabalho, não necessita dele, tá? Ah, eu não tenho aerógrafo, então não vou fazer esse bolo. Não, não é isso, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês, gente, quando vocês fizerem esse bolo, dá uma afastadinha do bolo. Olha se tá preenchido todas as partes. Eu fiz duas tinturas, tá? Eu passei a primeira vez, depois eu passei a segunda vez. Dá uma afastadinha do seu bolo, gira ele, agacha um pouquinho, vê se tá todas as partes pintadinhas, porque como ele é com esses pedacinhos de chocolate, acontece de alguma lateral não ficar bem pintadinha. Então, é sempre importante você dar uma afastadinha do seu bolo e observar ele um pouquinho de longe, de baixo para cima, de cima para baixo, para ver se tá tudo pintadinho, tudo douradinho nesse caso, tá? Vocês podem observar que hoje eu usei uma iluminação diferente. Gente, desculpa, a câmera aí tava baixa, mas tá dando para vocês verem pintar, por isso que eu deixei essa gravação do jeito que tá? Mas tá dando para vocês verem o que eu tô fazendo, por isso que eu não tirei, tá? Eu usei essa iluminação para ver se a cor ficava mais real, mas não ficou, tá, gente? Ele tava um dourado lindo e aí na gravação não parece que tá um dourado tão bonito assim, tá? Agora eu vou fazer as minhas queridinhas. As minhas flores, porque eu amo flores e eu adoro e eu treino bastante para me conseguir fazer minhas florzinhas, tá? Então, vamos lá, eu comecei fazendo a minha base. Esse bico que eu tô usando é um bico coreano, tá, gente? Eu comprei no Mercado Livre, mas você pode fazer com o 104, com o 124, com o 127, se eu não me engano. Tem gente que se adapta cada um com um bico, tá? Então, eu fiz a minha base, fiz o meu cocorutozinho e agora eu tô fazendo as minhas pétalas. Eu fiz 3 pétalas, já formou aquele botãozinho bem bonitinho. No meio da pétala, começando a outra, eu faço a outra, ó. Tá aí, ó. No meio da pétala, eu levanto e desço. No meio da pétala, eu levanto e desço. E assim por diante. Nesse caso, eu já tô fazendo a segunda carreira de pétalas, né? Como vocês podem acompanhar. Olha que bonitinho que já tá a nossa florzinha, tá? Tá vendo o meu bico? A ponta do meu bico está pra cima. Cada volta de pétala que eu faço, eu viro a ponta do meu bico pro meu peito, tá? Vocês viram o movimento que eu fiz? Então, esse movimento é mostrando que a ponta do meu bico, a cada carreira de pétalas que eu faço essa ponta mais fina do meu bico virada mais pro meu peito, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, eu vou fazer mais 2 florzinhas aí com vocês para vocês entenderem direitinho. Agora, com a ponta do meu bico virado praticamente toda pra mim, a parte mais fina do meu bico, tá? Virada toda pra mim, ela tava inicialmente apontando para o céu, depois ela foi virando devagarzinho e agora ela tá apontada totalmente pra mim. Eu vou fazer essas pétalas que fazem com que aparece que a flor está bem aberta. Você pode fazer ela gradativa? Pode, só que ia ficar uma flor muito grande e eu não queria. Eu queria que ela fosse aberta,
mas que ela não fosse tão grande. E era exatamente isso que eu queria nessa flor aí, tá bom? Agora, eu vou fazer um ponto de apoio, tá? Lá no meu bolo, coloco um pouquinho de chantilly, é um ponto de apoio. E vou tirar com a minha tesoura. Se você não tiver essa tesoura, pode ser a tesoura normal, tá? Eu tenho essa tesoura porque eu ganhei num kit, mas você pode usar a sua tesoura normal, que também funciona. Apoia lá no seu bolo e tira com a pontinha da bailarina. Infelizmente não deu pra vocês verem, mas na próxima vai dar pra vocês verem, tá? E eu apoiei aí no meu bolo a minha florzinha, tá bom? Então, vamos lá fazer a próxima. Tô fazendo a minha base, fiz o meu cocorutozinho, começo as minhas pétalas. Faço 3 pétalas, depois eu venho com a segunda carreira, com o bico já apontando mais para o meu lado. Faço de novo e a terceira carreira, no caso dessa aí, eu queria só assim. Para deixar essa flor mais delicadinha, eu afinei a base dela para conseguir apoiar ela no meu bolo, para que ela não ficasse tão gordinha a base da minha florzinha, tá? Eu fiz, então, uma flor grande e vou fazer 2 flores menorzinhas, tá bom? Aqui tem vários vídeos no canal que eu mostro eu fazendo flor. Assiste bastante, que uma hora você consegue entender direitinho. Ou se não, assiste também de outras pessoas, porque às vezes a minha técnica não serve pra você, tá? Mas então é isso, gente. Agora eu peguei o meu bico folha, aquele bico que parece bico de pato, e fiz umas folhinhas aí verde para dar de acabamento. Essas folhinhas são ótimas para esconder algum tipo de imperfeição, tá? Então, foi assim que ficou o nosso bolo. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido essa técnica. Eu adorei fazer esse bolo, achei que ele ficou um charme. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!